Boa tarde a todos, é com prazer que eu apresento o professor Adriano Alencar, que vai falar dos temas de pesquisa que ele vem fazendo em nosso instituto. Então, fala. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu não tinha certeza exatamente em que assunto seria mais interessante eu focar. Essa apresentação aqui é uma apresentação relativamente geral a respeito das coisas que a gente faz, das coisas que a gente está dando ênfase no meu laboratório. Apesar de que, para o público aqui de fluidos complexos, eu tenho outras coisas que eu estou fazendo que não está muito bem enfatizado nesse seminário especificamente, mas eu vou, no meio, eu mudo de uma apresentação para outra e discuto um pouco mais a respeito de surfactantes. Na realidade, como o nome está dizendo aqui, um dos intuitos, um dos objetivos do laboratório é a medição de propriedades viscoelásticas em estruturas microscópicas, tá? Ou estruturas que dependam de arranjos microscópicos. Então tem dois modelos, duas coisas que a gente está trabalhando atualmente. Uma é em célula, outra é em surfactantes. Surfactantes, especificamente surfactantes do pulmão, que é um líquido que reveste a parede do pulmão. Tá? Então, na realidade, o meu laboratório é esse aqui. A gente tem um grupo, esse nome aqui, Grupo de Investigação Pulmonar em Múltipla Escala, é o nome original do grupo, porque quando eu voltei para o Brasil, eu passei quase 10 anos nos Estados Unidos, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para a Faculdade de Medicina, não voltei para o Instituto de Física, e na Faculdade de Medicina eu organizei um grupo de investigação pulmonar em várias escalas, entre eles a parte de reologia, que é a parte que atualmente eu estou dando mais foco, que é a parte que está sendo instalada aqui no Instituto de Física. Mas eu tenho uma parceria também com o pessoal da Engenharia Biomédica da Poli e continuo tendo a estrutura na Faculdade de Medicina. Isso é, o grupo basicamente se dividiu, essa parte aqui é a parte que a gente está fazendo aqui na Física, existe uma parte na Engenharia da Poli, que faz toda a parte de instrumentação, e temos aí no ponto de apoio, temos aí um pequeno laboratório na Faculdade de Medicina para pegar células ou surfactantes, as coisas necessárias para o nosso experimento. Isso aqui, originalmente, o que é que a gente tem? O intuito do nosso grupo é fazer essas conexões, isso é, aqui você tem um órgão como todo o pulmão, dentro do pulmão você tem vias aéreas, dentro das vias aéreas você vai ter músculo, dentro do músculo você tem células. A pergunta é, como uma propriedade viscoelástica da célula é transmitida de uma escala para outra? Na realidade, o nosso intuito não é observar a transmissão dessa escala diretamente para essa, porque isso é uma coisa que atualmente eu diria que é praticamente impossível você fazer. Um exemplo claro ainda não se entende o fenômeno asma, a doença asma ainda não é 100% compreendida, apesar de que você sabe-se como ela ocorre a nível celular, sabe-se como ela ocorre a nível de tecido, sabe-se como a asma acontece a nível de pulmão, mas essa passagem de um para outro ainda é desconhecida. Então, o nosso foco são esses vínculos entre as escalas. Então, a gente trabalha em duas fronteiras, uma das fronteiras é observando o comportamento de célula, e a outra fronteira, como eu falei inicialmente, é estudando um fluido que reveste o pulmão. Tá? Esse fluido, por incrível que pareça, ele tem uma função essencial na respiração, na nossa respiração. Então, é um fluido bastante complexo, ele tem as propriedades completamente distintas, dependendo do estado do pulmão, e isso faz com que você possa respirar de forma saudável ou possa ter um problema sério de saúde. Na parte macroscópica, o nosso grupo trabalha com a mecânica, isso é, olhando a termodinâmica pulmonar, pressão, volume. Nós estudamos a acústica,
propagação de som dentro do pulmão. Normalmente todas essas coisas são influenciadas pelo fluido que reveste o pulmão. Então a mecânica pulmonar como a acústica pulmonar está bem influenciada pela presença desse fluido. Esse fluido ele pode ser alterar a tensão superficial, dependendo por exemplo, se você teve uma pneumonia, teve qualquer doença que teve ou infiltração de líquido, ou, por exemplo, se você teve uma infecção bacteriológica, essa infecção gerou uma morte de bactérias, morte de vírus, e deixou resquício de DNA, resto de lipídios, resto de que prejudicam a função do surfactante. Então, a tensão superficial é bastante alterada por qualquer tipo de lesão ou qualquer tipo de doença que tenha no pulmão. Tá? Isso conduz a colapso de vias aéreas. Então, o estudo desse fluido vai estar relacionado com o colapso parcial do pulmão. Ele está relacionado com os sons que o som emite, quer dizer, quando você vai no médico, ele coloca um estetoscópio no seu tórax, pede para você falar A ou B, ou pede para você respirar. Com isso aí ele está avaliando como é que as vias aéreas estão colapsando e reabrindo. Isso está bastante relacionado com a tensão superficial desse fluido, que é o surfactante. Tá? Mas atualmente o nosso foco está sendo estudar propriedades equivalentes ao que a gente andou estudando com surfactante, mas estudar isso na célula. Tá? Antes de começar, eu quero definir o que a gente faz, uma coisa chamada System Biology, ou biologia de sistema. É uma terminologia relativamente nova, eu diria em torno do ano 2000, quer dizer, 2000, a coisa de 10 ou 11 anos atrás, uma terminologia que a física tinha basicamente esse ramo de biofísica, física médica. Nem física médica, nem biofísica tem o interesse de entender fisiologia com base em fenômenos físicos. Tá? Por outro lado, a genética evoluiu ao ponto de entender decodificar todo o DNA, mas também a genética não estava interessada em ver o que é que a presença de um aminoácido, a presença de uma determinada decodificação, o que é que isso iria gerar no corpo humano ou na formação do tecido. Por outro lado, a química tinha toda a sua estrutura baseada em entender compostos químicos, reações químicas, mas também não estava tão ligada ao que acontecia na parte fisiológica. Então, essa terminologia de biologia de sistemas vem para dizer o seguinte: olha, essas ciências tem que haver uma interseção, tem que se comunicar. A comunicação delas é chamada de biologia de sistemas, onde você tenta integrar esses fenômenos complexos no estudo interdisciplinar, onde você tem a biofísica, como a biofísica interage com a própria biofísica, como a genética interage com a biofísica interage com a genética, como a genética interage com redes, como as redes interagem com a química, física e por aí vai. Então, essas conexões é o grande ponto dessa ciência chamada biologia de sistema. E física biológica, nesse contexto, é o ramo da física dentro da biologia de sistemas. Tá, esse aqui é um exemplo da biologia de biologia de sistemas. Você tem o genoma decodifica, você tem o DNA você tem, a partir do DNA você consegue entender a maquinaria das proteínas. Você tem uma série de comunicação entre cada um desses elementos da maquinaria celular, da maquinaria dos genomas, uma comunicação de rede complexa. Isso aqui é transmitido para a comunidade que estuda células. Por outro lado, algumas dessas células, por exemplo, nesse caso aqui, sequestram carbono, então é interessante para o pessoal de ecologia. Então, uma coisa originária da genética
tem várias aplicações e várias formas, e a comunicação entre todas as ciências é o que se chama hoje, se considera de biologia de sistema. Tá? No nosso grupo, como eu já apresentei esse slide, nós tentamos fazer essas conexões e, por exemplo, o que a gente aprende nessa lateral aqui, de célula para músculo, a gente pode aplicar para pulmão ou pode aplicar, por exemplo, para coração. Na realidade, esses músculos aqui que revestem a artéria é o mesmo tipo de músculo que reveste as vias aéreas, que são o mesmo músculo que reveste todos os órgãos ocos que a gente tem. Então você tem órgãos ocos, isso é, intestino, qualquer órgão oco, entre ele você tem uma quantidade grande de músculo liso, e esse músculo liso vai definir parte das propriedades desse seu órgão, e o que você estuda para um é só você redirecionar e estudar para ver o outro. Em suma, nós somos feitos disso. Esse conjunto de células, isso aqui é uma célula, essa célula é formada por fibras de actinas, tá? Isso aqui seria uma fibra de actina, ou seja, um polímero. Podemos estudar esse polímero, um polímero orgânico. O tratamento para estudar um polímero orgânico desse, você tanto pode estudar por mecânica contínua como mecânica estatística. Existe uma quantidade grande de propriedades de mecânica estatística que você pode estudar com polímeros. Esse polímero possibilitou a vida e ele forma motores orgânicos com 90% ou mais de eficiência. Está falando de motores que conseguem converter praticamente toda a energia que recebe, consegue transformar isso em trabalho. São poucas maquinarias que têm essa eficiência. Por outro lado, você pode observar um polímero como esse, simples, e fazer regras de escala. Isso é, você pega um polímero desse, multiplica uma escala por ele e checa as propriedades. Por exemplo, você pode substituir esse polímero por um cabo com a relação 20:1, que é a mesma relação 20 comprimento 1 de espessura, que é a mesma relação de comprimento e espessura que esse polímero é originalmente encontrado no corpo. Se você manter essa proporção e observar a energia de torção desse polímero, se você tentar torcer esse polímero, você vai encontrar uma lei de potência, à medida que você aumenta essa proporção. Se você observar a energia de fratura relacionada com um polímero com essas mesmas propriedades, simplesmente aumentando as dimensões, você vai observar também uma lei de potência. Tá? Dentre outras leis de potência, tais que, se você colocar todas essas leis de potência relacionadas com a vida, isso é, essas retas aqui, essas leis de potência, que eu tenho um gráfico duplamente logarítmico, esse aqui é energia, isso aqui é comprimento, isso aqui é energia de fratura, energia de torção. Se você observar isso aqui, tudo origina chamada lei de potência. Isso aqui especificamente é a energia círculo, a energia relacionada com a ligação covalente. O triângulo é a energia de um ATP, que é o combustível de nossas células. Esse quadrado aqui é a energia de ligação de hidrogênio. Essa linha amarela é KT, energia térmica. Então, se você observar esse gráfico aqui, você vai ver que você pode notar que existe uma região onde existe uma confluência dessas energias. Tá? Essa região aqui é a região onde as células existem. Tá? Então, não é por acaso que tanto faz você ter uma formiga quanto uma baleia, o tamanho das células delas é aproximadamente a mesma. Então, essa região aqui é a região onde a maquinaria celular vai estar funcionando. Tá? Uma observação é que essas energias estão relativamente próximas a KT, o que implica que o metabolismo, o nosso metabolismo, isso é, a nossa atividade celular, todas as partes das nossas atividades estão relacionadas com a difusão e propriedades osmóticas
onde a energia térmica tem uma função importante. Isso é, parte das coisas que acontecem no nosso corpo acontecem naturalmente conduzidas pela energia, por KT. E outras de interesse celular, você usa ATP para tirar a célula ou tirar o mecanismo desse sistema. Então você tem energia, que é essa KT está aqui, isso aqui é a energia de um ATP, é cerca de 25 vezes maior, a energia de um ATP é cerca de 25 vezes maior do que KT. O que você consegue fazer com que a célula se movimente e faça outras coisas que não sejam de fusão simples. Tá? Isso aqui é um sistema, só para exemplificar, já que eu falei da maquinaria celular, isso aqui é um músculo. Um músculo, você tem as fibras musculares, as subfibras. Se você for uma parte bem interna, você vai ver um negócio desse tipo aqui. Tá? Isso aqui são fibras de actina, isso aqui são motores de miosina. Tá? Esses motores têm uma propriedade que, na presença de ATP, ele solta, ele libera uma ligação química que existe aqui, e ele naturalmente faz uma movimentação e encaixa novamente. No momento que essa cabeça encaixa, ela provoca uma reação química que faz com que essa cabeça faça esse movimento. Na hora que ela fez esse movimento, ela contrai e puxa. Tá? Na presença do ATP, ela libera e começa o processo novo. Então, na presença do ATP, esse motor celular, ele se movimenta e contrai o músculo, saindo de um estado desse tipo, que é um estado relaxado, para um estado contraído. Tá? Isso aqui tudo acontece dentro da célula por processos puramente termodinâmicos, onde essas partículas de ATP ou de cálcio, eu não vou entrar em detalhes, as coisas que compõem essa maquinaria, mas todo o processo é de fusão simples. Então, uma coisa se difundindo, encaixa ali, provoca uma reação e existe essa sequência. Inclusive, uma das coisas que eu fiz recentemente... Você tem como, numa máquina que tem um rendimento de 90%, né, alto assim, como é que você compararia isso com uma máquina de Carnot, por exemplo? Tá, o que acontece é que no ciclo da máquina de Carnot você está trazendo, basicamente você está trazendo energia de um ponto, levando para outro, está tendo um prejuízo. Nem tudo está sendo convertido em trabalho e parte está liberando energia para o sistema. Essa maquinaria aqui, ela está liberando muito pouca energia para o sistema. Por quê? Ela não funciona entre dois reservatórios, um quente e um frio também? Não funciona, não é uma máquina termodinâmica nesse aspecto. Por exemplo, essa miosina, tá? Quando a gente fala por exemplo, quando você está falando em ciclo de Carnot, você está falando uma reação, você tem uma reação química do combustível, vamos falar assim, um carro, que essa química do combustível gerou calor, gerou explosão, que fez com que aquecesse uma região, e aí você começou o ciclo de Carnot, correto? Aqui, a reação que acontece química é direta. Então, quando você tem a presença do ATP, que hidrolisa na célula e libera, você tem essa hidrólise, quando ocorre essa hidrólise, você solta o fosfato e fica com... Não vou saber detalhes exatamente com essa reação química, mas o que acontece é que tem uma reação química que solta uma conexão que existia entre essa cabeça, na verdade, deixa eu pegar um lápis aqui. Você tem essa cabeça aqui, ela tem essa movimentação aqui, ó. Tá? Essa aqui é quase como ela fica solta, na presença do ATP, ela fica solta. Quando o ATP adere aqui, ela possibilita essa adesão nessa miosina. Na miosina, na actina. No momento que ela adere na actina, ela hidrolisa e ela faz uma movimentação. É como se ela fizesse um engate
que puxasse isso aqui para ocorre uma mudança de configuração a nível dessa cabeça. Então, o que eu acho em relação ao ciclo de Carnot é que a força que ela faz é direta, não é indireta. Isso é uma reação química que provoca uma alteração na configuração do sistema. Então, a nível molecular, você pegar o posicionamento disso aqui, você pegar a análise cristalográfica dessa cabeça de actina, existe uma configuração para quando não tem ATP, outra configuração na presença do ATP, outra configuração, então muda a configuração. Eu não sei mas isso, eu não acredito que isso seja, você possa considerar uma máquina dessa como um ciclo de Carnot. Não, com certeza não é. O problema é saber se essa máquina deve violar, né, algum princípio da termodinâmica. Em princípio, você teria um rendimento máximo, né, que seria 1 menos a razão das temperaturas absolutas. E qualquer máquina, outra, deveria funcionar num rendimento menor que esse. Então, eu queria só entender como é que, do ponto de vista biológico, essas máquinas... Tá, mas aqui não tem, aqui não é uma, aqui eu não acho que isso se enquadre numa máquina via ciclo de Carnot. Eu não acredito, porque na realidade aqui você não tem uma diferença térmica, você tem uma mudança de configuração do sistema. O sistema mudou de configuração, então é como se tivesse um motor que, na hora que você coloca alguma coisa nele, que não é temperatura, aí a reação química, ele altera a configuração. Deve ser dois aí, a entropia tem que entrar de algum jeito. Entra quando você quebra o ATP em ADP, mais água. Né? Você tem uma reação química aí, e aí você tem, se você somar energeticamente a energia que você tinha com o ATP isolado, depois que o ATP faz isso, existe uma queda de 25 vezes kT. Então, entre a ligação química do ATP com o fosfato, para dar ATP, o fosfato, essa ligação do fosfato com o ADP é 25 kT. Na hora que isso acontece, você libera para o sistema 25 kT que estava armazenado em forma de ligação química e passou foi transmitida em forma de uma alteração estrutural, que é equivalente a uma mola sendo contraída. Eu não sei se respondi ou se aumentei o número de questões, mas que é uma questão interessante. Eu, na realidade, nunca tinha olhado para isso nesse aspecto, mas é o que acontece. Esses motores são bastante eficientes nesse aspecto. Eu tenho até eu posso até mostrar, eu tenho um filminho mostrando eu mostrei no Convite à Física antes de ontem. Mas assim, o seminário que eu fiz para o Convite à Física era mais básico, então eu preferi não pular essa parte. Mas tem uns filminhos que mostram essas reações, esses motores funcionando. Eu posso até depois aqui, eu não sei o tempo, mas isso aqui é um exemplo de como essa maquinaria funciona. Você tem... Isso aqui também é só para ter uma ideia de como esse sistema é complexo. Isso aqui seria a actina, a fibra de actina. Esse asterisco aqui é o local onde a cabeça da miosina pode aderir. Tá? Normalmente, esse caminho, esse trilho, está obstruído pela presença de uma outra proteína, que é chamada tropomiosina. Então você tem um trilho em que esse motor pode caminhar. Então, naturalmente, na nossa célula, você tem esses trilhos, os motores, você tem ATP. E por que a célula nós não estamos contraídos o tempo todo? A razão de você não estar contraído o tempo todo é porque existe a presença de cálcio. A ausência ou a presença de cálcio faz com que esse trilho cubra ou descubra o caminho. Então, dentro da nossa célula tem ATP presente, tem tudo presente para o motor funcionar. Então, na realidade, esses motores estão como um motor, um carro ligado, com o acelerador ligado e o freio de mão ligado.
também, né? Você está com freio de mão. Na hora que você tira esse freio de mão, na hora que você tem cálcio presente, o cálcio, como acontece aqui, o cálcio puxa esse cabo, libera o trilho e aí esses motores começam a caminhar. Daí vem, quando a pessoa morre, falece, o que acontece é que começa a liberar cálcio pelo corpo, o cálcio penetra nas células, faz com que todos esses trilhos abram, os motores já estão funcionando, então a pessoa começa a se contrair. Então o estado morto, você se contrai, então a pessoa está morta e a musculatura começa gradativamente a contrair, até que fica um ponto que a pessoa fica completamente rígida. Essa rigidez tem a ver com... acontece porque estava todo lá, a maquinaria estava toda pronta, só que não tinha presença de cálcio. Na hora que você começou a injetar cálcio dentro do corpo, liberou e os motores andam. Esses motores independem do fato de você estar vivo ou morto, é proteína, está lá. Tá? Você consegue fazer esses motores funcionarem em solução. Você solta actina, solta miosina, solta ATP e você começa a ver esses motores caminharem. Eu nunca fiz esse experimento, mas colegas meus já fizeram. E você vê contração, você coloca um balde aqui, coloca os ingredientes e a maquinaria começa a funcionar. Tá? Eu não vou entrar em detalhes dessa simulação, mas foi um estudo que a gente fez, por questão de tempo, isso foi um estudo que a gente fez, o que eu tinha apresentado anteriormente era um modelo, a gente transformou esse modelo num modelo de mecânica estatística, em que simplesmente eu fazia trocas de energia, um modelo tipo Ising, tá? Onde eu tinha a energia química de cada uma das reações, eu ponderei cada uma dessas energias químicas dentro do sistema e a gente conseguiu reproduzir com fidelidade. Isso aqui é um experimento, um dado experimental, isso aqui é o dado teórico, e isso aqui não é um fitting, não é um ajuste dessa curva. Todos os dados que foram colocados aqui foram dados extraídos da literatura, isso é, energia retirada da literatura. Então a gente pegou a energia química da adesão do cálcio, a energia química do ATP, a energia química de cada uma das ligações, colocou no modelo simplesmente para dizer, na presença disso ou daquilo, essa reação acontece, balanceada pela constante Boltzmann. Isso é um modelo puramente de mecânica estatística, e a gente conseguiu representar com uma boa fidelidade o que acontece experimentalmente. Tá? Então isso aqui é só, novamente, para reforçar, com um modelo puramente termodinâmico, sem nenhum tipo de ajuste, ele funciona e reproduz essa maquinaria de contração celular. Tá? Então eu resumo essa parte simplesmente dizendo, essa maquinaria celular funciona muito próxima a KT, nessa alta eficiência, 100%, quer dizer, não tem essas máquinas 100%, mas é acima de 90%, mas algumas delas vão chegar a 95% de eficiência, uma eficiência realmente espantosa. Tá? E a mecânica estatística está numa região onde a mecânica estatística é uma boa ferramenta para manipular esses dados. Tá? Então a pergunta é, como é que é para as células viver próxima a KT? Como é que você imagina uma célula vivendo próxima a KT? Uma das teorias recentes é que as nossas células do nosso corpo tem uma característica muito próxima às características que encontramos em vidro, na realidade materiais vítreos moles. Tá? Então, o que foi feito foi comparar as propriedades de vidros moles, de materiais vítreos moles, com as propriedades mecânicas que estavam sendo encontradas nas células. Tá? Na realidade, o processo foi inverso. Primeiro, foi investigado as propriedades celulares, tá? Encontrou uma série de gráficos. A pessoa que descobriu isso chama Ben Fabre, é um alemão que trabalhava no mesmo laboratório que eu trabalhava. Ele encontrou uma série de gráficos que representavam o comportamento celular, o comportamento reológico celular. Ele não sabia o que aquele gráfico representava. Ele literalmente foi
porta a porta no departamento de física da Harvard, batia na porta de um professor, mostrava o gráfico, dizia, você reconhece esse gráfico? O cara, não. Próxima porta, na 20ª ou 25ª porta que ele bateu, o professor disse, nossa, isso aqui é o gráfico da propriedade reológica do vidro mole, substância vítrea mole. Leia esse artigo aqui de um cara chamado Solis, que tem tudo a ver com o que você está fazendo. Então daí que veio essa conexão entre materiais vítreos moles com célula. Foi literalmente como eu estou falando, ele foi porta em porta batendo, passou uma semana fazendo isso, até que finalmente ele encontrou alguém que falou para ele, eu reconheço esse gráfico. Tá? Então, nesses termos, a célula é uma estrutura desse tipo. Seria uma estrutura muito parecida com as próprias... Não quero dizer aqui que a célula é um vidro, não é que nós somos feitos de vidro. É que as propriedades celulares são muito próximas das propriedades de vidros moles, materiais vítreos moles, próxima à região de transição. Por que próxima à região de transição? Essas células aqui, elas tanto ficam muito próximas de uma estrutura sólida, como ficam muito próximas de uma estrutura muito líquida. Então a célula tem que ser eficiente o suficiente para caminhar, penetrar. A célula, existe uma penetração, então você tem células que elas fazem invasão, uma célula normal está aqui, ela vai entrar para dentro de um outro local, então ela tem que ter maleabilidade e resistência. É tanto que temos as células do esqueleto, que são células resistentes. Então ela tanto vai para um espectro onde ela tem uma rigidez muito grande, como ela vai para um espectro onde ela tem a maleabilidade muito grande. Um exemplo de rígido são os músculos ósseos, as células de osso. Outro exemplo de outro extremo é, por exemplo, as células dos glóbulos vermelhos. Na realidade, uma célula de um glóbulo vermelho é desse tamanho, e se uma célula de músculo uma célula de glóbulo vermelho fossem desse tamanho, as artérias pulmonares seriam desse tamanho. Como é que passa? Tá? Você pode pensar, como é que uma célula desse tamanho passa dentro de um tubo que é desse tamanho? Ela dobra e passa. Tá? E uma das razões disso existir é porque com isso aí ela provoca uma tensão nas paredes, porque ela dobra e fica tensionando a parede, provoca com isso uma troca gasosa melhor. Ela pressiona a parede e aí ela fica mais próxima ela fica em contato direto com o epitélio, que vai dar para o pulmão, e com isso ela consegue fazer trocas gasosas eficientes. Ela consegue empurrar o gás carbônico para o pulmão e puxar o oxigênio e fazer as trocas gasosas. Então existe uma razão para essa célula ser maior do que os dutos. É tanto que quando você tem algumas doenças, como por exemplo a malária altera essa tensão, o protozoário, né, da malária. Protozoário, né? Alguém? É protozoário. O protozoário entra nas células, quando elas começam a ovular, numa das fases, ela torna essas células de glóbulos vermelhos muito rígido, que não conseguem mais dobrar, vão e entopem as artérias pulmonares, e a pessoa começa a ter fraqueza, febre, tal. Passa porque começa o ciclo de novo da malária. A malária não tem interesse que você morra, tem só interesse em multiplicação, então com isso aí ela faz o ciclo. Então essas propriedades reológicas, tem muita gente que estuda essas propriedades reológicas usando justamente o modelo da malária, o que altera bastante. A malária é uma doença que altera bastante essas propriedades. Tá? Sendo assim, eu posso mostrar aqui. Isso aqui é um exemplo de um sistema. Tá? Isso aqui não é... cada um desses poços aqui não representa a posição de um específico ponto da célula, mas aqui representaria, por exemplo, a energia global
de uma célula. Então, a energia de uma célula estaria, por exemplo, aqui nessa posição. Então, sair daqui e vir para cá significa a célula inteira, o sistema inteiro celular está mudando algum tipo de configuração. Então, essa esfera aqui representa a posição da energia de uma célula como um todo, a energia global. Então, você tem um delta de energia, isso é, a célula está relativamente estável em uma determinada posição, em uma determinada configuração, e existe um delta de energia para ela sair de uma configuração e para outra. Essa energia é muito maior do que kT. Então a célula normalmente ela não sai de um ponto para outro. Todavia, para ver essas mudanças, você tem que ter a hidrólise de ATP, que é cerca de 25 vezes kT. Então, ela necessita de algum tipo de excitamento externo para poder mudar de configuração. Um exemplo disso é de um sistema que tem uma característica parecida com essa, é o ketchup. Tá? Se você pegar um tubo de ketchup e fizer uma montanhazinha, ela vai ficar naquela configuração por uma semana se você deixar lá e não aparecer nenhuma barata. Tá? Se você colocar o sistema isolado de tal forma dentro da geladeira, de algum local que não vá degradar, ele vai passar uma semana e não vai alterar aquela configuração. Vai ficar... Só que não sólido, vai passar até mais tempo do que uma semana. Mas se você fizer qualquer pancadazinha, ela vai se derreter e instantaneamente vai cair. Então, por exemplo, o ketchup, se você colocar de cabeça para baixo, você vai ver que ele vai ficar todo em cima, não vai cair. Você faz qualquer agitaçãozinha mínima, ele se liquefaz. Então, o ketchup é uma situação, é considerado um soft glass material, é um tipo de soft glass material, e você consegue, para você fazer com que ele mude de configuração, você tem que adicionar energia. Então, a célula funciona de uma forma muito parecida com isso. Tá? Isso aqui é como a gente estuda essas propriedades viscoelásticas da célula. Você tem microesferas ferromagnéticas, você consegue cobrir essas esferas ferromagnéticas com um peptídeo que adere no esqueleto celular. Então você dá para ver que essa esfera está aderida no esqueleto celular. Nas células aqui são células, tá? Isso aqui é 10 micrômetros e você tem uma esfera ferromagnética aderida. Tá? Isso aqui é como você vê isso, a imagem anterior era um microscópio eletrônico, essa imagem aqui é um microscópio óptico, é assim que você vê. Está aqui a esfera, você consegue localizar a posição dessa esfera. Isso aqui, para quem não sabe, é uma célula quadrada. Tá? Físico normalmente não gosta de coisas muito amorfas. A gente não desenvolveu, mas isso aqui é uma ilha, em que a célula, uma ilha menor do que o tamanho natural da célula, e que a célula só consegue crescer aqui. Você coloca um local, uma cama em que a célula gosta, e do lado de fora você coloca uma cama que a célula não gosta. Então, quando ela tenta ficar amorfa, aqui ela toca nessa região, e aí tocando nessa região ela contrai. Então, se você observar isso aí no microscópio, tirando imagens a cada 5 minutos durante 2 horas, você vai ver que ela tenta crescer e volta. Você vê umas lamélulas crescendo na lateral e se contraem novamente. De tal forma que ela fica um quadrado. Com isso a gente consegue estudar algumas propriedades com controle maior. Isso é, se eu for estudar difusão, eu estudo a difusão da esfera, não esfera mais célula caminhando. Tá? Então você consegue ter uma forma que a célula está fixa em uma posição. Isso aqui é só um exemplo. Esse aqui é um movimento browniano normal. Isso aqui foi gerado um programazinho de MATLAB, gera um número aleatório e faço um caminhar só para mostrar um caminhante aleatório normal. Isso aqui, quando você faz o mean square displacement, o deslocamento médio quadrático, via o tamanho do passo, você encontra uma linha reta de inclinação 1. Isso aqui é a difusão de um movimento browniano, tá? Expoente 1. Isso aqui agora não é mais um movimento browniano normal, é a movimentação de uma esfera numa célula. Então você vê que isso aqui é um mapa topológico
ou seja, essa parte branca aqui é a parte onde ela passou mais tempo. Então, as linhas de campo aqui representam tempo. Então, por exemplo, aqui dá para ver que tem um pico. Ela passou mais tempo aqui, passou mais tempo aqui, passou mais tempo aqui, caminhou, passou um tempo aqui, caminhou, passou um tempo aqui. Então, aqui ela passou mais tempo. Então, é difusão, a movimentação, só que eu estou correlacionando agora com o tempo. Tá? Quando a gente faz o deslocamento médio quadrático por tamanho de janela, você observa que tem duas regiões distintas. Uma em que a difusão é maior do que a de um movimento browniano, outra em que a difusão é menor. Então tem uma parte que é subdifusiva e uma parte que é superdifusiva. Então tem um movimento que é, para tempos longos, ela é superdifusiva. Para tempos curtos, ela é subdifusiva. O que você pode perceber por isso aqui? Se você observa uma janela temporal pequena, você pode estar observando essa janela temporal aqui. Ela vai estar muito próxima de uma partícula aprisionada dentro de um sistema. Se você olhar para tempos longos, você vai observar isso aqui, um movimento quase balístico. Tá? Então é isso que a gente observa. Aqui vale salientar que ainda não sabe-se, não entende, a comunidade científica ainda não entende exatamente o que está acontecendo aqui. Isso é um campo aberto, não sabe-se, atualmente só tem estudos em um ou dois tipos de células, em situações muito específicas, e isso aqui, a razão dessa parte subdifusiva e dessa parte superdifusiva é desconhecida no momento. Essa partícula você colocou, ela está passeando em cima da superfície da célula, mas você passeando. Tudo bem. Porque assim, é muito, apesar dessa movimentação, você vê uma movimentação grande, mas ela no final não movimentou mais do que 3 ou 4 pixels. Então é uma coisa que ao olho nu você não vê. Não, tudo bem. Ela está difundindo em cima da superfície, que é uma superfície soft, que tem flutuações. Mas ela está aderida ao esqueleto também. Ela não está tão livre para... Então, isso que eu não entendi. Como que ela está? Ela está aderida ao esqueleto interno, ao citoesqueleto. E como que você faz essa ancoragem com a parte interna? A gente recobre essa microesfera com um peptídeo. Tá? Esse peptídeo, ele, de um lado ele adere na esfera, do outro lado ele adere... à membrana. Ele não adere à membrana, ele adere especificamente aos polímeros de integrinas que estão dentro estão junto com o esqueleto celular. Então a adesão na membrana interna. Então na membrana interna. As integrinas que fazem a captura de materiais, uma das que fazem captura de material e a adesão celular. Tá? Então aderiu ali. Na hora que ela adere, você deixa uns 40 minutos e forma uma rede. Eu vou mostrar mais para frente, você vê que ela parece você solta um inseto numa teia de aranha. Não sei se você já viu essa cena na National Geographic. Cobre completamente em questão de segundos. Você vê só um casulo onde era originalmente um inseto e todo coberto de teia. É como essa esfera vai ficar. Tudo bem. Agora, isso você precisa que a célula seja quadrada? Não precisa. Qualquer célula isso vai acontecer. Atualmente, por exemplo, a gente está com parceria agora, a gente está fazendo em célula que foram retiradas de pacientes do INCOR, que tem algumas doenças genéticas que estão relacionadas a possíveis malformações genéticas desses músculos, tá? E isso está sendo estudado, essas propriedades. Tá? Não necessariamente precisa ser quadrado. Por que eu fiz quadrado? A gente vai ver, eu vou mostrar mais para frente que a gente vai aplicar um campo, por isso que é uma esfera ferromagnética. Vou magnetizar isso e fazer um torque. Nesse caso, a movimentação da esfera é muito inferior à velocidade do torque. Como eu estou aplicando um torque com frequência conhecida,
é muito fácil filtrar qualquer outro tipo de movimentação fora daquela frequência. Tá? Então, nesse caso, eu não preciso de esfera quadrada, ou célula quadrada. No caso do que eu mostrei a esfera quadrada, é porque eu estava interessado em entender o movimento difusivo natural da esfera sem a presença de campo magnético. Aí, não que eu fiz, eu encomendei essas camas e a gente cresceu célula de tal forma que ela ficar quadrada para eu evitar qualquer tipo de movimentação. Também estávamos na época interessados em entender a propriedade reológica das pontas, se era diferente da ponta, do meio, de outros locais. Então a gente tinha interesse de saber a dependência reológica dependendo do formato, então por isso teve outras implicações. A difusão foi das etapas. Tá? Mas esse peptídeo ele tem afinidade específica para integrina. É RGD. Na realidade, alguém tinha me perguntado quantos aminoácidos eram. Eu dei um seminário semana passada. Eu não sabia, em torno de 24 aminoácidos. No caso, eu tenho a receita desse aminoácido e eu basicamente encomendo esse peptídeo de uma empresa americana que, pela bagatela de R$3.600, mandam aqui para o Brasil. Apesar de que eu conversei com o pessoal do Butantan, o Butantan é capaz de fazer peptídeos sintéticos. E na realidade uma das minhas ideias é observar outros peptídeos que têm adesão a outros tipos de componentes orgânicos. Por exemplo, um dos meus intuitos é estudar surfactante. E eu quero peptídeos que tenham adesão a, por exemplo, proteína surfactante A ou B, para testar essas propriedades difusivas. Então, é uma coisa que não dá para a gente fazer no momento agora, porque eu não tenho pessoal suficiente, mas que assim que a estrutura do meu laboratório possibilitar uma expansão, a gente vai começar a trabalhar com outros peptídeos. Poderia ser um anticorpo contra a proteína surfactante, por exemplo? Um anticorpo. Como assim um anticorpo? Eu fazer um anticorpo? O anticorpo é regulado no próprio organismo, né? Se você injeta proteína, um coelho, um rato, você depois tira o soro e tem o anticorpo. Tá, eu não sei se como é o processo, por exemplo, eu tenho a cadeia que adere na esfera, tá? Essa cadeia final eu tenho. E eu tenho a que adere na integrina. A minha ideia é só substituir essa última parte da cadeia que adere com a integrina com a que adere, por exemplo, pode ser um anticorpo, alguma coisa que adere a algum lipídio, algum surfactante, alguma proteína que a gente queira estudar. Então essa é a ideia. Mas para isso, assim, a minha estrutura agora não dá. Eu precisaria de alguém, voltando àquela parte de System Biology, eu necessitaria de alguém da bioquímica ou da farmácia que pudesse fazer essa ponte, assim, não, isso aqui eu conheço. Porque se eu for parar para ir ler, para estudar isso, quer dizer, é uma coisa que não compensa cientificamente eu perder uma quantidade de tempo para desenvolver esse peptídeo, enquanto alguém da farmácia, ou da química, ou da bioquímica, pode simplesmente já saber de cabeça como fazer isso. Então, a minha ideia é fazer algum tipo de parceria que possa potencializar a aplicação dessas técnicas, para coisas que não têm aplicação no momento. Tá. Isso aqui é um histograma. Se que eu quero mostrar na realidade essa parte aqui, anômala. Isso aqui é um histograma. Eu posso pegar chamar de pulo da esfera. Cada passo entre o intervalo de um frame e outro, eu faço fotos, tá? Então eu sei a posição dela agora, a posição dela 1/12 segundos depois, e dizer que isso é um pulo, é um salto da esfera, tá? Eu normalizo, então isso aqui seria isso aqui no eixo X seria Z, que é esse salto normalizado pelo desvio padrão. Porque isso simplesmente para eu poder juntar todos os dados numa curva só. Então eu pego o tamanho do salto que ele deu, por exemplo, esse salto aqui, vamos pegar esse aqui 2,5,
esses saltos aqui são de 2,5 vezes o desvio padrão dos saltos daquela esfera especificamente. Tá? Isso aqui é um gráfico logaritmo linear. Isso aqui é uma gaussiana num gráfico logarítmico linear. Então, é uma parábola que é uma gaussiana nessa formação. Então, isso aqui seria o que seria esperado de um movimento browniano normal. As esferas, esse histograma deveria cair aqui, mas dá para observar que quando você passa de 5 vezes o desvio padrão, tanto para um lado como para o outro, isso aqui começa a desviar. Tá? Começa a sair do esperado para o movimento browniano normal. Então você tem uma série de pontos para desvios padrões mais altos, quer dizer, para deslocamentos mais altos, onde você cai fora do que seria esperado por um movimento puramente browniano. Isso aqui na realidade, foi até um motivo de discussão no convite à física. Isso aqui, se você observar essa região aqui, seria uma linha reta numa escala duplamente logarítmica, isso aí seria uma lei de potência, mas que eu nunca chamei isso de lei de potência, porque uma escala de magnitude, em uma escala de magnitude, você não pode realmente dizer se é uma lei de potência ou não é. Mas isso aqui estaria muito próximo a uma distribuição chamada distribuição de Lévy. Se não fosse o fato de também estar muito próxima de uma distribuição gaussiana. Então, quando eu fito isso aqui, uma distribuição de Lévy, onde a distribuição de Lévy é uma gaussiana com rabos longos, isso é, uma gaussiana com lei de potência aqui, esse expoente de Lévy vai dar 0,98, onde 1 seria uma gaussiana normal. Então, uma distribuição de Lévy com esse parâmetro 1 é uma gaussiana. Aqui dá 0,98, que é muito próximo de uma distribuição gaussiana que não dá para afirmar categoricamente que isso aqui é ou uma lei de potência ou uma distribuição de Lévy. O que dá para afirmar, eu não sei se eu estou mostrando aqui, então eu já vou falar, é que quando você retira o ATP de dentro da célula, é possível fazer isso, você solta um produto farmacêutico que depleta o ATP da célula, então fica uma célula completamente desenergizada, tá? Isso aqui cai para cá, isso aqui cai para cá, e você tem uma gaussiana simples. O que nos leva a crer que esses pontos aqui são pontos de difusão ativa e não uma difusão passiva. Você tem energia sendo gasta para essas coisas aqui acontecerem. Então, você está fora da termodinâmica de um movimento browniano comum. Isso aqui é só para mostrar esses pontos. Esses pontos aqui maiores que 5 dessa difusão aqui, eu posso plotar ela naquele gráfico que eu mostrei anteriormente. Então, todas essas esferas aqui são pontos onde o desvio padrão, o salto, tem um salto com desvio padrão maior do que 5. E as cores mostram intervalos temporais idênticos. Então, dá para ver que esse trecho aqui foi super difusivo, esse trecho aqui nem tanto. Aqui foi um trecho, esse azul aqui, ela ficou praticamente estática nessa posição, e aí teve um maior número de saltos maiores do que 5. Então, diferente do que a comunidade científica, antes de eu mostrar esses resultados aqui, as pessoas imaginavam que a difusão anômala, esse número maior do que 5, estaria associado à parte superdifusiva. E pelo contrário, ela está associada à parte subdifusiva. Então, quando a esfera está numa região subdifusiva, é quando essa anomalia acontece. Isso é muito mais uma esfera presa tentando fugir da prisão do que um presidiário depois que sai da prisão. Deu para entender isso? Então, aqui seria ele superdifusivo, ocorre pouco. Aqui seria ele está preso. Então é como se a esfera está presa, você tem energia tentando soltar ela de lá, e em algum momento ela fica solta, e naquela agitação, em uma hora ela se desprende o que a gente pode mostrar aqui é
esse pulo, né? Então aqui, entre a foto A e B, aliás, entre a foto A é a foto de uma esfera. Tá? B é uma foto de um pulo aqui, isso é, a diferença de intensidade de pixel de uma imagem para outra. Então, verde aumentou em 4 unidades a intensidade de cinza e vermelho reduziu em 4 intensidades. Dá para ver que isso aqui é uma coisa que meio aleatória, não tem nada, pode ser simplesmente relacionado com desequilíbrio térmico ou alguma medição. Mas aqui dá para ver que nessa região aqui, onde eu tenho C, esse ponto C, é onde houve um salto maior do que 5 vezes o desvio padrão. Dá para ver que eu tenho pontos aqui, tá? Que subiram, aumentaram a intensidade mais do que aqui. Aqui houve uma redução. Então dá para ver que essa esfera ela se moveu nessa direção. Isso é, a intensidade de escala de cinza aqui aumentou e a daqui diminuiu, ela deu um passo nessa direção. E isso aqui é simplesmente comparando esse ponto com esse aqui. Bom, a gente também pode observar essa correlação temporal, o tempo já está esgotando, então não vou me demorar muito aqui. A gente também observa essa relação temporal, isso é, a relação entre um salto maior do que um Z maior do que um determinado limiar para outro, e esses saltos também têm uma certa correlação temporal. Então, quando essa esfera dá um salto relativamente grande, é bem provável que logo em seguida ela dê também um salto grande numa sequência temporal, numa escala temporal. Isso aqui é o que acontece. Isso aqui eu posso pegar Z maior do que 3, Z maior do que 4 para Z maior do que aqui é 0, 2, 3, maior do que 4. Quando eu chego Z maior do que 5, eu estou aqui. Isso aqui seria o que seria esperado por uma distribuição de Poisson, tá? Para o intervalo temporal. Então aqui seria o que seria esperado, aqui é o que seria esperado, a parte do teórico, e aqui é o que acontece com a esfera, para Z maior do que 5. Então ela sai completamente do que seria esperado por uma distribuição do Poisson. Para essas regiões aqui, para as regiões internas, ela relativamente segue o que seria esperado pela distribuição do Poisson. Quer dizer, eu tenho uma leve saída, que é para 4, tem alguns pontos que estão fora, mas... Então isso aqui é a relação do histograma das posições, isso aqui é correlação temporal. Então a correlação temporal também está batendo com esse resultado aqui. Tá? Isso aqui é na ausência de ATP, quando você retira o ATP, essa curva deixa de ter aqueles pontos aqui fora, como existiam, e essa distribuição cai, o que seria, mesmo para Z maior do que 5, elas estão dentro do que seria esperado, tanto no Z, isso é na intensidade do salto, como na correlação temporal entre um e outro. Então os dois estão batendo. Isso aqui é feito de forma independente, isso é, a correlação, isso aqui é correlação de intensidade, isso aqui é correlação temporal. Então são duas análises distintas, mas que combatem, tá? Então, de forma rápida, já estamos terminando aqui. Isso aqui é uma foto que eu tinha falado, ela está completamente, isso aqui é uma esfera, ela está completamente integrada dentro do esqueleto. O que você pode fazer, você usa duas bobinas. Uma bobina você magnetiza horizontalmente a esfera, ela é ferromagnética, você coloca ela desmagnetizada aqui dentro, você aplica um campo elétrico aqui, da ordem de... com essas bobinas, a voltagem que você joga aqui é em torno de 1500 volts. Você joga nessas bobinas aqui para magnetizar. Algo em torno de 30 amperes. E depois você aplica um campo em torno de 20 gauss na outra bobina. Então você magnetiza usando essa bobina e faz com que a esfera fique magnetizada nessa direção. Depois aplica um campo oscilatório senoidal nessa bobina aqui, e aí faz com que aplique um torque e a esfera comece a se movimentar. Você sabe o torque, você sabe as propriedades ferromagnéticas da esfera, você sabe o torque aplicado, você
Com um microscópio invertido você consegue visualizar o deslocamento, com isso você consegue as propriedades viscoelásticas. Isso aqui é uma foto do laboratório, quer dizer, de uma parte do laboratório, a gente faz esse experimento. Isso aqui é o microscópio, aqui tem uma câmera anexada, aqui é o magnetizador, isso aqui é essas bobinas, aqui dentro estão as células, aqui é o microscópio de apoio, o computador que controla todo esse sistema. Tá? Aqui é só a parte esquemática, você tem o torque aplicado que você conhece, você tem o displacement, o deslocamento que você consegue medir usando uma câmera, e a relação entre esse, que é o Fourier, né, o complexo dele. Você então tem o módulo elástico complexo, que tem um termo elástico e um termo viscoso. Dependendo da frequência, por aplicar campos oscilatórios com frequências distintas, então isso você varia com relação à frequência. Então você tem o módulo elástico e o módulo perna. Isso aqui é um exemplo das células. Aqui tem células, aqui é a quantidade de esfera que a gente consegue monitorar simultaneamente. A gente consegue monitorar cerca de entre 100 e 200 esferas simultaneamente. Tá? Aplica esse campo nisso aqui tudo, então você tem em um experimento você consegue ter entre 100 e 200 medidas, que pode dar uma média boa para ter um número mais razoável. Isso aqui foi um estudo do Ben Fabris, que é o primeiro, você vê que é 2001, o primeiro estudo foi feito com célula. Em 2001 foi o Ben Fabris que inventou esse equipamento. E aqui você pode observar, aqui são tipos de, eu não vou entrar em detalhes do que é cada um, mas aqui é cada um experimento. Isso aqui é um tipo de célula. Depois que você coloca você pode colocar substâncias na célula para contrair ou para relaxar, então você consegue manipular farmacologicamente a célula. Então aqui são farmacológicos diferentes. Aqui é frequência, aqui seria o módulo elástico, aqui seria frequência, o módulo de perda. Você vê que aqui está em gráfico logarítmico, você tem leis de potência. Essas leis de potência você pode visualizar aqui, e você pode estender essas leis de potência, e esse ponto aqui representa a frequência de ressonância entre duas ligações carbono-carbono. Então, pode ser coincidência, mas a molécula de benzeno, duas moléculas de benzeno têm essa frequência de ressonância, que é o ponto de encontro dessa reologia celular, as células em vários aspectos. Então, no apanhado geral, é como se todas essas medidas a nível celular, que é um nível macroscópico comparado com o nível atômico, tem propriedades que de alguma forma indireta está relacionada com a ligação carbono-carbono. Tá? Essa equação pode ser ajustada com uma equação desse tipo, onde x é um parâmetro. Esse x, na hora que você ajusta esse parâmetro, se ele for 1, é um sólido, em que as leis de Hooke são válidas, esse x sendo 1. O x igual a 2 é um fluido newtoniano, e a célula vai estar com um número entre 1 e 2, 1.2, 1.3, a célula vai estar nessa região aqui, que não é um sólido de Hooke, nem é um fluido puramente newtoniano. Se a gente for olhar aqui na mecânica contínua, onde você tem sólido, fluido, elasticidade, plasticidade, fluido não newtoniano e fluido newtoniano, você vai ter uma região aqui, que é onde a célula e esses fluidos complexos estão vivendo. Eu termino só mostrando essa tabela, onde você tem as grandezas. Isso aqui é um módulo de Young. Você tem por diamante, ferro, fibra de vidro, e aqui o mecanismo, por exemplo, o diamante é puramente ligação covalente. Você tem, por exemplo, as espumas de polímero, que são reptação. Esse módulo de Young é devido à reptação. E aqui você tem esses materiais chamados soft glass, que têm mecanismos ainda desconhecidos. Então isso é uma coisa que a gente tenta não
tenta entender exatamente quais são os mecanismos por trás disso aqui. Eu quero dizer também que eu não vou, por questão de tempo, eu não vou falar de surfactante, mas o surfactante também vai estar numa região que é meio desconhecida aqui. O surfactante pulmonar também ele sai de uma estrutura que é praticamente cristalina quando o pulmão está murcho, e ele segue com uma situação que ele está completamente líquido, que é quando o pulmão está expandido. Então ele fica, cada ciclo respiratório nosso, você tem uma estrutura complexa dentro do pulmão que está fazendo com que ele fique praticamente um cristal e evite o pulmão colapsar. E quando você inspira, essa coisa se liquefaz e facilita a sua respiração. Então os surfactantes pulmonares também são estruturas que estão numa região aqui, e ele está naturalmente indo com um modo de ano para outro, então ele está numa região completamente instável. Então eu concluo agradecendo a FAPESP e o CNPq pela colaboração financeira que eles têm dado ao laboratório. E quem quiser fazer alguma pergunta. Muito obrigado. Algumas questões, curiosidades? O processo de adesão da bolinha nas fitas depende da geometria da bola. Se for uma bola em pontas, aqueles módulos de alguma forma dependem disso ou é totalmente independente? Como assim, se ao invés de eu colocar uma esfera, eu colocar por exemplo, um cubo. A pergunta é se a adesão vai ser diferente. Depois você vai vender aqueles Gs, né? Bom, sendo honesto, eu nunca fiz isso e eu não conheço alguém que tenha feito, tá? Mas vai ter vários aspectos. Um é como é que ela vai estar sendo, como é que ela vai cair. Mesmo se você soltar um cubo, você não vai garantir que ela vai cair e vai ficar sentada na célula. Ela pode ficar em posições diferentes. Então, dependendo de como ela fique, esse esqueleto celular, o esqueleto celular é como se fosse um bombril, vamos dizer assim, ele cobre a estrutura, então é como se fosse uma carcaça de bombril. Essa carcaça está conectada ao núcleo por microtúbulos, tá? E essa carcaça tem um tamanho definido, tamanho que não é tão grande assim. É tanto que se essa esfera for muito pequena, ela penetra e entra para dentro, e fica dentro do citoplasma, e aí ela não fica aderida. Então também depende de como esse cubo cairia. Acredito que as propriedades seriam diferentes, mas a gente usa esfera pela facilidade. Os Gs que você quer seria uma propriedade do citoesqueleto. O G é uma propriedade do citoesqueleto. Então, a pergunta é quanto esse método mede realmente uma propriedade do citoesqueleto ou do citoesqueleto e da prova que você está usando, da esfera. Se você botar, sei lá, um outro elipse... Tá, o problema, por exemplo, é, eu concordo, por exemplo, se eu soltar vamos dizer, uma elipse ou um cubo, tá? Eu vou ter outras dificuldades, por exemplo, de localizar com precisão onde está. Uma esfera é mais fácil localizar porque ela tem simetria. Então, se eu vejo uma esfera aqui, eu posso determinar o centro de massa dela com mais facilidade. Então, assim, o fato de eu colocar um cubo ou uma elipse, isso aí vai dificultar um pouco e com certeza vai alterar esse G por outros aspectos. Todavia, eu também concordo que o fato de você ter uma esfera e ela está conectada, ela vai ser conectada de uma forma específica. Então, a contribuição do fator geométrico da esfera também vai estar presente ali. Então, não é uma coisa que está completamente isenta né? Tem essa... O que já foi feito é você, usando um microscópio de força atômica, comparar o que você consegue via um microscópio de força atômica, que você também consegue fazer essa medição. Só que também da mesma forma, o microscópio de força atômica vai depender da ponteira um pouco. Porque se for uma ponteira muito fina ou se for uma ponteira muito quadrada, ele vai fazer com que essa estrutura
ela tem um bending também, ela tem uma viscoelasticidade, mas ela tem um bending também. Então também dependendo do formato, vai dar uma coisa diferente. Então talvez a resposta seja... É muito complicado separar a medida do equipamento que fez a medida. Né? Se você fizesse um experimento com esferas de diâmetros diferentes e com diâmetros diferentes já foi feito e é comparável. O problema também é que não dá para fazer um espectro muito grande. Sim. Porque foi feito com 6, 5, 4, 3,5, 3 ela já entra. Acima de 6, o que acontece é que já fica pesado demais para a célula. Então você percebe que ela altera a geometria da célula. Então você está falando de uma esfera de 4 micrômetros em que você tem uma célula de 30, 40. Então ela já tem um tamanho bem grande com relação à própria célula. Mas é o menor tamanho que você tem uma relação boa entre... Você tem que aplicar um torque. Você tem que magnetizar a esfera para conseguir fazer esse torque. Tá? Se ela for muito pequena, você começa a ter um torque... A magnetização da esfera vai ser pequena, o que não vai te dar um torque muito eficiente e menor ela vai penetrar. Então esse 4 é um número meio... o menor que você consegue chegar mantendo uma certa integridade das coisas. O campo também, você não pode colocar um campo muito forte, porque senão você começa a magnetizar a esfera também. Então tem uma série de coisas que tem que ser levado em conta. Mas, novamente, eu concordo, só que eu acho que atualmente esse método é um método que você consegue com mais eficiência medir essas propriedades. Eu desconheço um método que você consiga ter isso com mais eficiência. Se houver, sempre é uma coisa que dá para a gente publicar e ganhar muita citação. Não tem aquelas pinças ópticas que eles fazem isso? A pinça óptica, normalmente você está usando coisas de silício, né? Você está usando a esfera de silício, mas eu não sei o quanto eles colocam, né? E ele faz essa movimentação, e você está pegando uma esfera, tá? Então você consegue uma coisa que é muito parecida com esfera de silício, mas está pegando uma esfera por vez. Aqui você pega 100 por vez. E outra coisa é que a gente faz um torque nessa direção. Então o que você está fazendo, isso a gente já fez essas medidas, é você pega essa esfera e coloca uma mistura de esfera de acrílico com esfera de ferromagnética. As de acrílico não são magnetizadas. Então você aplica um torque e observa, ao invés de observar a movimentação da metálica, você observa a de acrílico, porque elas têm propriedades ópticas diferentes, é fácil distinguir, né? Uma esfera de acrílico, ela vira um donut no microscópio, ela fica uma parte escura, um anel escuro com a parte central transparente. E aí você observa que você está bem integrado, você puxa aqui e você vê a outra também se movimentando com um certo delay. Tá? E isso também é usado para ver a transmissão de força. Tá? Existem outras técnicas que se usam também, que é você colocar uma esfera paramagnética e aproximar uma ponteira magnética e atrair. Né? Então você pode fazer com a paramagnética, você consegue fazer isso. Só que novamente você faz com uma esfera e é um processo muito mais demorado. Por exemplo, mesmo para a pinça óptica é um processo muito mais demorado. Esse experimento aí, você pega um cubinho desse que tem 22 mil esferas lá dentro, você rapidamente focaliza 200 delas, 100 ou 200, eu mostrei magnetiza, aplica um campo oscilatório, pegou 200 dados de uma vez, muda a região, 1 minuto você tirou mais de 200, então em questão de 5 minutos você faz, sei lá, 2.000, 5 minutos não, 200 por vez, 1.000 esferas, você faz isso em questão de alguns minutos. Então, como existe uma variabilidade biológica muito grande, se você pegar uma esferazinha e fazer uma medida,
uma que está do lado vai ter uma diferença grande. Então você tem que fazer pelo menos 200 a 300 para dizer assim, não, agora eu sei mais ou menos quanto é a propriedade dessa esfera. Tem que ter uma população muito grande. Então eu acho que fazer isso via pinça ou via esses magnetizadores paramagnéticos é muito mais complicado. É tanto que essa esfera paramagnética com esse magnetizador é um método mais antigo, mas ele caiu no desuso pela dificuldade técnica. Porque você vai lá olha, você demora pelo menos 5 minutos ou 10 minutos para aproximar e colocar bem próxima a sua agulha, próxima da esfera. Colocou ali, então é uma quantidade de ajuste muito maior. Tá? Então eu acho que esse é o problema da pinça ótica comparado com esse método. E também comparado com a microscopia de força atômica, que também você mede uma célula, mas também você vai demorar um tempo muito grande. Todavia, a microscopia de força atômica foi utilizada para validar esse método. Posso fazer uma esse seu citoesqueleto seria a representação do fluido pulmonar? Não. São dois problemas distintos. Um é o do citoesqueleto, outro é o do fluido pulmonar. O do fluido pulmonar nem entrei, porque por questão de tempo, seria mais talvez uns 20 minutos e eu já estava tomando... Mas você fez alguma medida nesse sentido também? Não, na realidade com o sulfactante, a gente está no processo. Primeiro eu quero consolidar isso. O laboratório, eu estou contratado há 1 ano e 2 meses só no Instituto. Antes eu estava na Faculdade de Medicina, mas também estava 1 ano e pouco lá também na Faculdade de Medicina. Então eu tive que transferir o laboratório, então eu montei esse laboratório e desmontei 2 vezes. O FAPESP deu o recurso, eu comprei, comecei a montar. No meio da minha montagem, eu passei no concurso aqui na Física, para a montagem, traz tudo para cá e... Então assim, agora estamos na fase de realmente fazer experimentos. Hoje eu tenho alunos, eu oriento pela Faculdade de Medicina também, então eu tenho alunos lá que são o pessoal que dá esse suporte biológico. Né? Então aqui a gente não faz cultura, a gente simplesmente pega as células, coloca no microscópio e faz a medida. E a interpretação. Então tem muita gente trabalhando na parte de interpretação, mas a parte de cultura está sendo feita lá. Então assim, eu quero consolidar isso antes de começar a fazer a parte sulfactante. Todavia, o que a gente faz com o sulfactante, a gente já recolhe sulfactante, temos um banco de sulfactante pulmonar. Esse banco de sulfactante a gente já tem caracterizado composição de proteína, de lipídios, etc. E temos também já desses mesmos sulfactantes a análise mecânica macroscópica. Isso é, você coloca esse sulfactante dentro de um banho, coloca uma placa, altera a densidade desse sulfactante e vê como a tensão é alterada. Então tem uma caracterização macroscópica desse sulfactante, uma caracterização microscópica, e eles estão guardadas em alíquotas para quando essa parte estiver consolidada de célula, a gente pretende colocar essas esferas em sulfactante e fazer medidas com isso aí. Mas primeiro a parte celular tem que ser consolidada. Se ele dá um passo maior do que a gente pode dar a partir agora para a sulfactante. Essa parte de célula, quantas células quadradas vocês usam? Como é? Quantas células dessas quadradas? Isso aqui é uma imagem de 40 vezes, né? Que são produzidas. Eu acho que uma cama dessa tem mais de 1000 dessas caminhas. E o que a gente faz pega um grupinho de 6. Aqui eu mostrei um zoom, tem só uma, mas a gente tem normalmente 6. A fabricação eu não sei como fazer. É um colega meu do MIT que produz isso. Eu sei que ele usa uma tecnologia parecida com a de fazer chip de computador, uma tecnologia antiga de uns equipamentos que o MIT não usa mais e passaram para eles, e eles usam para fazer esses carimbos. Feito esse carimbo, você tem um carimbo que você vai lá, passa colágeno, carimba, depois passa outra coisa, carimba, depois passa outra coisa, carimba, e aí fica com essa marcação. Um carimbo desse dura 3 ou 4 vezes, então por exemplo, eu não tenho mais carimbos. Eu teria que ir a Boston buscar mais carimbo desse caso eu fosse fazer esse tipo de experimento. Não é o caso porque eu primeiro, novamente, quero consolidar a parte que é mais fácil. Uma vez isso consolidado, a gente pode... aqui na Poli eu acho que se consegue fazer esses carimbos também.
Na Poly eles têm esse nível tecnológico suficiente para fazer. O que talvez ainda assim seja mais fácil no momento seja buscar em Boston, porque eu tenho um amigo que eu ligo para ele, faz uns 5 carimbos desse aí para mim, eu vou lá e pego. Aqui eu teria que ensinar ou colocar os dois em contato para aprender a fazer, teria que testar se está bem feito, etc, etc e tal. Mas é uma ferramenta, do mesmo jeito que pode fazer quadrado, pode fazer esférica, triangular, qualquer formato. Né? O formato é a gosto do cliente. E a célula que você diz é uma célula muscular? Célula de músculo liso. Eu já trabalhei com músculo liso e epitelial, mas músculo liso é mais fácil, tá? E tem mais problemas interessantes para serem resolvidos com músculo liso, que são desconhecidos. Por exemplo, asma é um grande problema, né? Enquanto no resto do mundo é muito difícil ter uma célula de um asmático, aqui no HC do Hospital das Clínicas o pessoal faz biópsia e as pessoas assinam facilmente um protocolo para dizer que doam as células para pesquisa. Então a gente consegue, por exemplo, células com problemas genéticos que é praticamente impossível conseguir na Europa e nos Estados Unidos. Então nesse aspecto a gente está potencialmente mais fácil de ter evoluções do que lá, onde também existe um excesso de cacique, todo mundo está pensando em prêmio Nobel, então um cacique não quer passar a coisa para o outro, então existe isso foi uma coisa que eu observei em Harvard e tem muito. Você tem um grupo que é ótimo numa coisa, tem outro grupo que é ótimo em outra coisa, você tenta pegar um pouco daquilo ali e os caras são mais complicados porque eles, não, de repente o outro grupo do lado está querendo descobrir uma coisa que vai dar um prêmio Nobel, vai tomar o meu prêmio Nobel. Então, pra rir, dá pra rir mesmo. Mas existe um pouco isso. Enquanto aqui, você vai lá no HC, você conversa com um professor, o cara se empolga com o trabalho, diz eu consigo isso para você. Então, por exemplo, toda essa parte de células, se eu fosse fazer aqui na física, ia me dar um trabalho grande. E, por exemplo, eu não faço nada. Eu digo que célula eu quero, ligo para Samantha, que é uma técnica do INCOR, que trabalha com um parceiro meu da genética. Eu ligo para ela e digo, eu quero uma célula tal para a semana que vem, ela prepara, manda para cá, eu cheguei as células prontas para colocar no microscópio. Então, e essas células eles fazem decodificação genética, eles sabem tudo que você queira saber a respeito disso e te entrega isso aí de forma fácil. Isso não vou dizer praticamente impossível, mas é bem complicado lá nos Estados Unidos. Vamos agradecer outra vez.